Joel, eu acho que é interessante a gente falar com quem entende isso daí mais profundamente do que nós, né? Porque há alguns especialistas afirmando que essa medida pode ter uma certa eficácia, outros dizendo que ainda não é o suficiente pela questão da fiscalização que você falou. Se cumprida, sim. Então, esse é o ponto, né? E aí a gente vai conversar sobre isso agora com quem entende do assunto, com o médico sanitarista e um dos fundadores da Anvisa, sabe do que está falando, o Dr. Gonzalo Vecina, que mais uma vez nos atende aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor, Que bom. bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Uma boa tarde para o senhor. Oi, doutor, boa tarde. Olá, boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e Prazer com é os nossos nosso. assistentes aí. O senhor vai bem? Tá tudo legal com o senhor aí? Família vai bem? Pessoalmente, as coisas caminham como Ah, deveriam caminhar. Tá Muito ótimo. obrigado. que bom, doutor, que beleza. Agora, como que o senhor vê essa recomendação da Anvisa e, ao mesmo tempo, a negativa do governo federal? Porque a gente entende o seguinte: nós temos que seguir quem entende do assunto. E até onde nós sabemos, quem entende de saúde, quem entende de vacina, quem entende de pandemia aqui no Brasil é a Anvisa. Mas na contramão disso, é inacreditável, né, saber que quem toma uma decisão tão séria como essa não é a Anvisa, é uma decisão ministerial. Né? Eu acho que eu gostaria de começar essa entrevista por esse ponto com o senhor. Como que o senhor vê essa discussão, o fato de o governo se mostrar negativo a uma recomendação de um órgão tão importante como a Anvisa? Eu vejo com muita preocupação. Até vocês mesmos, estava assistindo o finalzinho da entrevista anterior, esse clima de desagregação de o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Quando nós temos a experiência da vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela é controlada quando o cidadão embarca no avião. Então, o cara vem vindo da Colômbia, lá na Colômbia, a companhia aérea pede a comprovação da vacina. Se ele não tiver a comprovação da vacina, a companhia aérea não permite que ele embarque. Porque se embarcar, e chegar aqui no Brasil sem o comprovante da vacina, não é que o cara volta só para o destino de origem, porque ele vai voltar para o destino de origem. A companhia aérea vai pagar uma multa de $5.000. Então, não é uma coisa simples essa história. Né? Agora, com esta questão de fazer uma... Quem tem comprovante, entra. Quem não tem comprovante, vai ter que estabelecer um local onde ele vai ficar os 5 dias. Esse local vai ter que ser visitado pelo agente sanitário do nível local, geralmente é o município que vai ser responsável por essa atividade, e vai ter que realizar um teste de RT-PCR até o 5º dia, porque o paciente, a pessoa que se infecta no 0º dia, ela vai ter carga viral identificável entre o 3º e o 5º dia. Então, o ideal é que faça no 5º dia para não ter a possibilidade de um falso negativo. Então, no 5º dia faz o teste. Se der positivo, vai ter que passar mais 10 dias e aí fazer um novo teste de RT-PCR se não acontecer de ser internado em consequência da doença. Então, nós estamos falando de um procedimento complexo, não é simples, e de um procedimento que vai ter que ser vigiado, porque quem está em risco é a saúde do povo brasileiro. Quer dizer, eu estou admitindo uma pessoa que pode estar infectada. Bom, nós estávamos fazendo isso desde sempre. Pois é, nós estávamos fazendo isso desde sempre. Mas agora tem uma regra. Por quê? Porque nós temos uma nova variante circulando com consequências ainda imprevisíveis. Então, é bastante preocupante tudo isso que o governo federal está presenteando para nós brasileiros, quando a proposta da Anvisa é uma proposta seca, limpa e já conhecida por causa da vacina contra a febre amarela. Agora, há uma outra interpretação, doutor, que é feita em relação a essa norma, de que, mesmo que a gente não consiga fiscalizar, que a gente vai entrar nessa questão com o senhor também, a questão da fiscalização desses 5 dias de quarentena e tudo mais,
que só de já haver essa possibilidade de a pessoa ter que assinar algum termo de responsabilidade, receber um agente de saúde de alguma cidade, isso pode desestimular o tal do turismo dos não vacinados. A Anvisa chegou a falar que o Brasil poderia virar uma rota, né, para negacionistas se não houvesse a necessidade de um passaporte da vacina. O senhor enxerga dessa maneira ou acha que não, já que há essa possibilidade de só fazer uma quarentena, as pessoas que não tomaram vacina podem continuar procurando o Brasil como destino justamente por isso? Eu acho que muita gente vai experimentar isso, né? Nós ainda não sabemos como é que será a vigilância e quais as consequências de você quebrar a vigilância, de você sair do local em que você estiver sendo submetido a essa quarentena, né? Então, dependendo das condições e do que for algum tipo de sanção que poderá ser aplicado, eu acredito que nós estamos tomando uma decisão inócua e me preocupa muito que essa decisão inócua vai colocar em risco a população brasileira, com certeza. Bom, doutor, nós temos que trabalhar com o que temos em mãos. Já deu para perceber que o governo não vai exigir o tal do passaporte. Pronto, esse é um ponto. Se seguimos à risca essa decisão de agora, de fazer a quarentena de 5 dias, teste antes e teste depois, nós teremos uma condição segura para evitar a entrada de novas variantes, evitar a entrada de cidadãos infectados aqui de outros países? Se seguimos à risca, isso que está valendo hoje, nós teremos segurança? A experiência que a gente observa em outros países, pelo menos tem 2 países que já tomaram posições semelhantes a essa, que é o caso da China e uma ilha-país que fica lá no Oceano Pacífico, que teve muito pouco caso e agora não me vem o nome à cabeça. Fica perto da Austrália, lá, né? Onde foi filmado esses filmes aí. Mas então, Nova Zelândia? Nova Zelândia. Nova Zelândia teve um sucesso fantástico com esse tipo de... para entrar no país tinha que fazer quarentena, não tinha saída. E a quarentena não era em casa, era no aeroporto mesmo. Então, ela teve um sucesso imenso. A China, que tem um sistema ditatorial e levou isso a ferro e fogo, né? Então, a pessoa para entrar na China fazia quarentena e ai se não fizesse. E era vigiado quase homem a homem. Então, é possível, porém, exige um nível de organização que hoje nós não temos. Essa é uma preocupação, né? Porque era até algo que a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a entrevista. Porque a gente está no meio de uma pandemia, então os agentes de saúde são responsáveis por muito trabalho nesse momento, né? De monitorar, por exemplo, uma pessoa que entra no Brasil, aí testa positivo para uma cepa diferente. Aí tem que ir lá rastrear todo mundo que teve contato com essa pessoa. E agora, no final do ano, é um período em que a gente está vendo já os aeroportos começando a ficar bem mais movimentados e a tendência é que isso aumente, né? Porque mesmo que a gente tenha carnaval cancelado, Réveillon cancelado, o pessoal vem para cá, Joel, por exemplo, porque tá um inverno danado, tá nevando na Europa, o pessoal quer vir para a praia, quer aproveitar as praias do Rio, São Paulo, também recebe muito turista, quer ir para o litoral norte. Então, como é que vai monitorar essa quantidade de gente? O período é convidativo. O litoral norte fala o nordeste do país, né? Nós estamos falando de medidas de bom senso. Acho que o complicado nessa história toda é esse negócio chamado de bom senso. Falta bom senso ao nosso governo, infelizmente. Eu espero agora a manifestação do Supremo Tribunal Federal e espero a manifestação dos governos estaduais, né? Vamos ver o que é que o nosso governador quer dizer quando ele diz nós vamos exigir o passaporte. Quer dizer, as pessoas que saírem, os aeroportos, portos e fronteiras secas são território federal. E como território federal, somente o governo federal pode agir. E age em função das decisões que são tomadas, nesse caso, por 4 ministérios. Então não é a Anvisa que pode fazer isso. São esses...
Não, acho que tem Fale. tudo a ver com o que o senhor está falando. O Estado de São Paulo já disse que vai agir, de um jeito ou de outro, né, com a negativa do governo federal. Mas como que o Estado e o município poderiam agir, né, com essas limitações que são impostas, mesmo de acordo com as nossas leis? Da porta do aeroporto para fora é a única condição que eu consigo enxergar. Cercar o aeroporto. Que Cercar o doideira. aeroporto. Que É um doideira. negócio doido, né? E As aí pessoas que identifica o cara saírem do lá, aeroporto. o cara tá sem a vacina, ó, pode voltar. Aqui em São Paulo você não E entra. tem um outro detalhe também, Será desculpa que cortar é vocês. permitido isso? Então, Não sei. Legalmente, não sei. e aí tem uma outra questão também, porque a gente está falando muito de portos, aeroportos, mas assim, no caso, por exemplo, de fronteira terrestre, se alguém vai entrar aqui de ônibus, por exemplo, o comprovante da vacina só vai ser pedido se não tiver o teste de Covid. Se apresentar o teste RT-PCR negativo, tanto faz se está vacinado ou não, a entrada está liberada direto. Então, essa medida ela tem um foco muito maior na questão dos aeroportos apenas, né? Que apesar de ser a principal porta de entrada, principalmente para turista, não é a única. Tem gente que faz cruzeiro até aqui, por exemplo, né? Agora, Não, isso que o... tem muita fronteira seca importante E no isso, como o Brasil. senhor falou. Nós temos 156 pontos de entrada no Brasil. Então, nós estamos falando disso. É lógico que os pontos mais importantes são esses grandes aeroportos e, no período de cruzeiros, os portos. Mas os portos movimentam muita gente que, não que entra e sai, porque não são passageiros, mas são tripulantes que desembarcam, que vão à terra. Nós tivemos o primeiro caso da variante Delta no Brasil, aconteceu lá em São Luís e foi uma pessoa que morreu internada numa UTI em São Luís. Então, não é desprezível a quantidade de pessoas que vêm para o Brasil como tripulantes, que nós temos uma movimentação muito grande de carga naval. Mas eu acho pouco provável, viu, doutor? Eu estou pensando aqui em você fazer uma fiscalização do lado de fora do aeroporto a ponto de mandar o cidadão não vacinado voltar para o país dele. Porque aí você estaria Você, desautorizando, por exemplo, o governo federal, né? E eu acho que você tá, dificilmente... você está esquecendo que nós estamos vivendo um clima eleitoral. Então, eu não Pois é. sei até que ponto, nesse clima eleitoral, nosso governador chegará com as medidas que, se tomar, serão tomadas dentro do estrito respeito à lei. Como a Constituição brasileira deixa muito claro que o primeiro direito e mais importante de todos, e aos quais todos os outros direitos se submetem, é o direito à vida, sinto que talvez ele tenha autorização legal para fazer uma barreira fora do espaço federal para coibir a entrada de pessoas não vacinadas. E talvez, se isso de fato acontecer, a gente não tenha ninguém para ser multado ou expulso, porque talvez isso sim desanime as pessoas a viajarem para o Brasil sem vacina, sei lá. Né? Mas precisa ser noticiado. Sim. Né? Não pode ser uma decisão secreta. Agora, uma coisa... Isso vai, com certeza, já parou no STF, como Não, o senhor sim, próprio disse. é uma tendência mesmo, tá Agora é chegando lá. aguardar a decisão. Agora, tem uma outra coisa que eu queria perguntar pro senhor, doutor, que é em relação à velocidade com a qual essa variante pode se espalhar, porque eu acho que, inclusive, já em entrevistas com o senhor, uma vez a gente questionou sobre isso, né, se, vamos supor, fechando tudo, o vírus já está aqui dentro, a gente já tem casos confirmados no Brasil, inclusive em São Paulo os primeiros, e fala-se que, mesmo que a gente retarde que o vírus se espalhe, ele vai se espalhar, que é um ciclo inevitável da doença. Nesse momento que a gente está, com a vacinação já um pouco mais avançada, o senhor acredita que essa é uma tendência ainda, que a gente pode ver a Ômicron ou outras variantes Né? que se tornem prevalentes em breve? Veja, eu acho que a principal razão de tomar uma medida de diminuir a circulação de pessoas não vacinadas no Brasil é diminuir a velocidade de difusão da doença e diminuir a probabilidade da ocupação exagerada de nossos hospitais. É essa a principal razão. Então, se eu conseguir aumentar o número de pessoas vacinadas que entram no país, eu vou ter uma probabilidade menor de ter casos graves e óbitos. É disso que nós estamos falando. A vacina não protege 100%, nem de ter casos e nem de ter casos graves e óbitos. Ela protege muito
mas não evita 100%. Então, temos que ter claro isso. Nós não estamos impedindo a chegada da Omicron. A Omicron já está no Brasil, nós temos 6 casos aqui. Esses 6 casos já devem ter feito o seu estrago, porque a capacidade de disseminação dessa variante é muito grande. Então, o que tinha que acontecer de mal já aconteceu. Vamos esperar o que vai acontecer no momento seguinte agora. Ok. Doutor Gonzalo Vecina, mais uma vez foi um prazer muito grande falar com o senhor. Muito obrigado por nos atender nesses momentos difíceis, viu? Obrigado mesmo. Espero que o senhor fique bem aí, tá, Obrigada, doutor? Muito obrigado, boa tarde, bom trabalho e parabéns pela tarefa de informar o nosso povo. A gente está Obrigado, aqui, parabéns a gente tá ao aqui para senhor isso.